O grito ecoou pela mansão como um estalo de vidro quebrando. Calados. Eu não aguento mais vocês. Os trigêmeos choravam tão alto que parecia que as paredes tremiam. A madrasta, com o rosto contorcido de raiva, bateu à porta do berçário e deixou os bebês sozinhos, soluçando no escuro. O que ela não sabia, o que ninguém imaginava, é que naquele exato momento, o milionário viúvo estava escondido no corredor, imóvel, observando tudo, e o que ele estava prestes a descobrir iria destruir as mentiras que dominavam aquela casa há meses. O grito rasgou o corredor como um trovão preso dentro da casa. Fiquem quietos. Vocês me deixam louca. A madrasta, com o rosto vermelho e os cabelos presos às pressas, empurrou a porta do berçário com força. Lá dentro, os trigêmeos choravam tão alto que pareciam implorar por socorro, cada soluço ecoando nas paredes brancas e frias da mansão. Miguel batia as mãozinhas nas grades do berço. Arthur já estava tremendo de tanto chorar. E Lorenzo tentava se levantar, procurando por alguém, qualquer pessoa, que pudesse aliviar aquele desespero. Mas a madrasta não tinha paciência, nem amor, nem nenhum resquício de cuidado. Ela só tinha pressa. Eu não sou obrigada. Vocês escutam? Não sou. Ela desligou a luz do berçário, deixando apenas a fresta do corredor iluminar os rostos molhados dos bebês, e saiu batendo o salto no chão como se quisesse esmagar o barulho do choro. A porta se fechou atrás dela com um estalo seco, abafando o som dos meninos, exatamente do jeito que ela gostava. O que ela não sabia, o que nem por um segundo passou pela cabeça dela, é que, logo ali, atrás da parede do corredor, uma figura estava parada, imóvel, respirando devagar para não ser percebida. O milionário viúvo, o pai dos trigêmeos, observava tudo com o coração batendo tão forte que parecia ir explodir. Ele tinha chegado em casa mais cedo, silencioso como sempre, tentando não atrapalhar a rotina das crianças. Mas o que encontrou foi um pesadelo. Um pesadelo que ele nem imaginava estar acontecendo dentro da própria casa. Os olhos dele, antes cansados, agora estavam arregalados. As mãos, sempre firmes no trabalho, tremiam. Ele viu o momento exato em que a madrasta virou as costas para os bebês. Viu a frieza, viu o desprezo, viu a mentira que, por meses, ele acreditou ser amor. E naquele instante, escondido no corredor, uma verdade brutal caiu sobre ele como um avalanche. Ele não conhecia a mulher com quem vivia. E, pior ainda, os próprios filhos estavam correndo perigo. E ele ia descobrir tudo. Tudo. Mesmo que tivesse que destruir a própria casa para isso. O milionário permaneceu parado no corredor por longos segundos, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O choro dos trigêmeos atravessava a porta fechada, cada som cortando o peito dele como uma lâmina. Era impossível continuar fingindo que nada estava errado, não depois do que ele tinha visto. Ele respirou fundo. Tentou se convencer de que talvez fosse apenas um dia ruim da madrasta, mas a imagem dela gritando, as veias saltadas no pescoço, ainda queimava na memória. Aquilo não era estresse. Era crueldade. Ricardo, sempre tão racional, tão focado no trabalho, sentiu algo que não lembrava havia meses, um instinto feroz, quase animal, de proteger. Mas ele ainda não tinha coragem de entrar. Não ainda. Desceu as escadas devagar, os passos pesados, a mente fervendo. Na sala, encontrou a madrasta sentada no sofá, as pernas cruzadas, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido há minutos. Quando percebeu a presença dele, ela engoliu o susto rápido demais. Amor! Ela se levantou, ajeitando o hobby de seda. Você tá em casa cedo. Eu estava agora mesmo cuidando dos meninos. Estavam tão agitados hoje. Ela mentiu com uma naturalidade que fez o estômago dele embrulhar. É mesmo. A voz de Ricardo saiu baixa, controlada demais. Sim, claro. Os lábios dela tremeram quase imperceptivelmente. Eu faço de tudo por eles. Tudo mesmo. Ele a observou por alguns segundos longos, procurando qualquer sinal de verdade. Mas tudo que encontrou foi uma máscara. Uma perfeita, uma bonita, mas ainda assim uma máscara. Antes que pudesse dizer algo, o choro dos trigêmeos aumentou lá em cima.
Não mais um choro de reclamação, mas um choro de medo. Ele deu um passo em direção à escada. Ricardo, a madrasta chamou, mas ele não respondeu. Subiu rápido, impulsivo, sem pensar. Quando abriu a porta do berçário, encontrou os 3 bebês vermelhos, suados, agarrados às grades dos berços, como se estivessem implorando para serem tirados dali. O peito dele apertou. Ele deu 2 passos para dentro e parou. No chão, perto do trocador, havia algo que não deveria estar ali. Uma fralda suja aberta e a chupeta de Miguel jogada longe, como se tivesse sido arrancada com força. E algo dentro de Ricardo se quebrou. A dúvida, a cegueira, a confiança. Tudo desabou. Ele saiu do berçário devagar, fechou a porta com cuidado, e ali no corredor, com o coração martelando, tomou a decisão que mudaria tudo. Ele ia descobrir a verdade inteira, custasse o que custasse. Ricardo passou o resto da tarde com a mente em caos. Trabalhou no escritório, ou pelo menos fingiu trabalhar. As planilhas estavam abertas na tela, mas os números dançavam diante dos olhos. Ele só conseguia pensar no berçário, no choro dos meninos, na fralda aberta, na chupeta jogada, na voz da madrasta gritando. Havia ignorado pequenos sinais por meses. Pequenas pontadas de dúvida, pequenas incoerências nas histórias dela. Mas naquele domingo, algo dentro dele tinha acordado. E esse algo não pretendia voltar a dormir. Já era quase fim de tarde quando a porta do escritório se abriu devagar. A madrasta entrou, o sorriso ensaiado, a voz doce demais. Amor, você tá estranho. Aconteceu alguma coisa. Ele levantou a cabeça, mas não respondeu. Apenas observou. Observou o jeito como ela se aproximava, calculando cada passo, como se estivesse pisando em gelo fino. Eu estava pensando nos meninos, disse ele, por fim. Ela congelou por meio segundo. Quase imperceptível. Mas foi suficiente. Nos meninos, repetiu ela, num tom forçado. Eles estão ótimos. Eu passei o dia todo com eles. Ricardo inclinou a cabeça. Passou. Claro. Ela riu, mas a risada saiu tensa. Você sabe que eu amo aquelas crianças como se fossem minhas. O silêncio dele foi tão pesado que ela perdeu o fôlego. Antes que pudesse continuar, o choro dos trigêmeos ecoou lá de cima. Dessa vez, Ricardo subiu rápido. E ela ficou para trás. No corredor, ele se aproximou do berçário devagar, como se temesse o que iria encontrar. Mas, antes que pudesse abrir a porta, ela se abriu sozinha. A babá, Joana, saiu às pressas, mas parou de imediato ao ver Ricardo. Havia algo nos olhos dela, um medo silencioso, mas também uma força estranha, determinada. Como se estivesse carregando um peso sozinha há muito tempo. Senhor Ricardo, ela começou, a voz trêmula. O que aconteceu? Perguntou ele, olhando para dentro do berçário. Os trigêmeos estavam inquietos, agitados, com os rostos marcados de choro antigo. Eles estavam assim quando cheguei, disse Joana, sem desviar o olhar. Eu só tentei acalmar. Ricardo franziu a testa. Quando você chegou, você não estava com eles. Joana hesitou. E naquele pequeno segundo de silêncio, Ricardo ouviu passos atrás dele. A madrasta apareceu no corredor, rápida demais, nervosa demais. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, tentando esconder o tremor na voz. Joana engoliu seco. Ricardo olhou para uma, depois para outra. E ali, naquele corredor estreito, ele sentiu a balança finalmente começar a virar. Alguém estava mentindo. E alguém estava protegendo. Eu quero saber exatamente o que aconteceu, disse ele, firme. Desde o início do dia. A madrasta abriu a boca para falar primeiro, mas Joana a interrompeu, pela primeira vez. Deixe-me explicar, senhor Ricardo, disse ela, porque eu acho que já passou da hora do senhor saber a verdade. O silêncio ficou tão pesado que parecia uma parede invisível entre os três. A madrasta deu um passo à frente, furiosa. Ricardo, não dê ouvidos a ela. Essa mulher tá. Mas Ricardo levantou a mão. E naquele gesto simples, um gesto contido, quieto, a verdade começou, enfim, a emergir.
Ele ia ouvir Joana. Ia ouvir até o fim. O corredor parecia ficar menor, mais apertado, mais sufocante. Joana respirou fundo, como quem se prepara para atravessar um incêndio. Ricardo estava parado entre as duas mulheres, o olhar firme, mas tenso, como se sua vida inteira estivesse prestes a mudar. Joana, disse ele, com a voz baixa, porém pesada. Fala. Eu quero ouvir. A madrasta arregalou os olhos, surpresa. Ela nunca esperou que Ricardo desse ouvidos a babá. Seu rosto endureceu. Isso é um absurdo. Ela gritou. Ricardo, você vai acreditar numa empregada. Ricardo virou lentamente o rosto para ela, e aquele olhar foi o primeiro aviso de que as coisas estavam mudando. Eu vou acreditar em quem disser a verdade. Ele respondeu, frio. A madrasta abriu a boca, mas nenhum som saiu. Joana aproveitou o intervalo. Senhor Ricardo, ela começou, a voz trêmula, mas firme. Há meses eu tento avisar o senhor que algo não está certo. Os olhos de Ricardo se estreitaram. Avisar sobre o quê? Sobre ela. Joana apontou discretamente para a madrasta, que soltou um suspiro indignado. Mentira! A madrasta gritou. Mas Ricardo ergueu a mão novamente, silenciando-a como um juiz num tribunal. Continua, Joana. E ela continuou. Os meninos choram horas quando a senhora Monique fica responsável por eles. A voz dela vacilou ao lembrar. Às vezes ela tranca a porta, fica no celular, ignora eles. E eu encontro os três soluçando, desesperados. Ricardo sentiu o estômago virar. A madrasta deu um passo à frente, furiosa. Isso é invenção. Ela quer te manipular. Ricardo. Ela tá com ciúmes. Ela sempre quis mandar aqui dentro. Ela. Eu não terminei, Joana disse, firme, olhando diretamente para Monique. Foi a primeira vez que sua voz saiu cortante. Ricardo voltou o olhar para Joana, atento. Fala, pediu ele. Joana respirou fundo. Hoje, disse ela, eles estavam tranquilos no cercadinho. Eu desci por 8 minutos para preparar as mamadeiras. Quando voltei, estavam chorando como se tivessem sido deixados sozinhos por horas. Os brinquedos estavam espalhados, as chupetas no chão. Ela olhou para Ricardo com dor. Alguém mexeu neles. Alguém provocou aquilo. A madrasta deu uma risada curta, nervosa. Ah, pronto. Agora vai dizer que fui eu? Joana não respondeu. Não precisava. O silêncio dizia tudo. Ricardo sentiu o coração acelerar. Começou a juntar peças que até então se recusava a ver. Item a irritação que ele ouviu dias atrás. Item a frieza nos gestos dela. Item a repulsa silenciosa. Item a máscara perfeita quando ele estava por perto. E então, como se o destino quisesse confirmar, um som ecoou da sala de visitas. Plim! Uma notificação de celular. Os três olharam para baixo da escada. O celular dela estava ali, em cima do aparador. Ricardo desceu os degraus devagar, como quem se aproxima de um animal prestes a atacar. Pegou o aparelho. A tela estava acesa. Uma mensagem ainda aberta. Joana ficou imóvel. A madrasta ficou branca. Ricardo ficou em silêncio por longos 10 segundos. Então leu em voz alta. Consegui. Aqueles garotos choram por qualquer coisa. A babá vai ser mandada embora logo. Depois disso, é só questão de tempo para ter a casa só para mim. Cara sorrindo com lágrimas de alegria, e esmalte para unhas. O mundo parou. A madrasta deu 2 passos para trás, como se tivesse levado um tapa invisível. Ricardo, ela sussurrou. Eu posso explicar. Ele levantou o olhar, lentamente. Explicar o quê, Monique? Ela abriu a boca, mas nenhuma justificativa parecia grande o bastante para caber naquele desastre. Eu estava irritada. Eu não queria dizer aquilo de verdade. Foi só desabafo. Desabafo? Ricardo deu uma risada amarga. Você usa bebês como ferramenta para tirar alguém do caminho. Bebês. A voz dele quebrou no final. A madrasta tentou se aproximar. Amor. Por favor, eu te amo. Para. Ricardo ergueu a mão. Os olhos dele estavam brilhando, mas não de amor. Você não ama ninguém além de si mesma. Ela engoliu seco. Joana, porém,
Não disse nada. Apenas ficou ali, com o coração apertado pelos trigêmeos ao fundo, ainda chorando, ainda implorando por alguém. Ricardo voltou o olhar para Joana. E naquele olhar, havia algo novo. Algo que ela nunca tinha visto. Arrependimento. Dor. E pela primeira vez, confiança. Joana. Sim, senhor? Eu. A voz dele falhou. Eu preciso saber de tudo. Cada detalhe. Desde o começo. A madrasta respirou fundo e sussurrou. Ricardo, se você ouvir essa mulher, você vai se arrepender. Mas foi Ricardo quem respondeu. Não, Monique. Ele deu um passo para trás. O único arrependimento que eu tenho é não ter ouvido ela antes. A madrasta perdeu o chão. E foi naquele segundo, naquele silêncio cortante, que tudo começou a ruir para ela. Ricardo ficou parado no meio da sala, o celular ainda na mão, a respiração pesada, o coração em pedaços. Tudo o que ele evitou enxergar durante meses agora estava escancarado diante dele, cruel e impossível de ignorar. Ele levantou os olhos devagar. Primeiro para Joana. Depois para a madrasta. Acabou. Monique, disse ele, com uma calma assustadora. De verdade. Ela empalideceu. Ricardo, por favor, vamos conversar. Eu estava confusa, nervosa, não sabia o que dizia. Ele balançou a cabeça. Você sabia exatamente o que dizia. E pior, sabia o que fazia. A madrasta deu alguns passos em direção a ele, mas Ricardo recuou. E naquele recuo, ela perdeu tudo. Quero que faça as malas, continuou ele, firme. E saia dessa casa, ainda hoje. Não tem mais espaço para você aqui. Não perto dos meus filhos. A madrasta sentiu as pernas fraquejarem. Não faça isso comigo. Não sou eu quem está fazendo, ele respondeu. Foi você quem fez. Sozinha. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Então, num estalo de orgulho ferido, virou as costas e subiu as escadas, batendo o salto em cada degrau. O som ecoou como um anúncio de derrota. Assim que ela desapareceu no corredor, Ricardo soltou o ar que estava segurando havia horas. As mãos tremiam tanto que o celular quase caiu. Ele olhou para Joana. Eu errei, confessou, num sussurro. E errei feio. Joana respirou fundo. Não havia raiva nos olhos dela. Apenas cansaço. E uma dor silenciosa. O importante é que o senhor viu, respondeu ela. Ricardo levou a mão ao rosto, tentando conter a emoção. Eu nunca devia ter duvidado de você. Nunca. Eu entendo, ela disse. Eu não entendo, ele corrigiu. Mas quero entender. Quero mudar. Por eles. Ele olhou em direção ao berçário. E por você também. Você sempre cuidou deles como uma mãe. Joana baixou os olhos, emocionada. Eles só precisam de amor. E eu vou dar. Ele prometeu, com a voz firme. Vou ser o pai que devia ter sido desde o começo. Ricardo subiu as escadas, entrou no berçário e encontrou os trigêmeos ainda chorosos. Mas quando ele se aproximou, os olhinhos brilharam. Miguel levantou as mãozinhas. Arthur soluçava baixinho. Lorenzo balbuciou algo como por reconhecimento. Ricardo os pegou um por um, abraçando com cuidado, como se segurasse o próprio coração. E naquela cena simples, um pai, 3 bebês e uma babá em silêncio na porta, havia mais verdade do que em todos os meses anteriores. Quando voltou para o corredor, Ricardo respirou fundo e olhou para Joana. Você fica? Perguntou, com um olhar vulnerável, quase quebrado. Ela sorriu leve. Fico. Pelos meninos. E eu prometo que nunca mais vou deixar ninguém machucar eles. Joana assentiu. A mansão, pela primeira vez em muito tempo, parecia respirar aliviada. Porque a mentira tinha caído. A máscara tinha sido arrancada. E o amor, aquele que se prova, não o que se finge, tinha finalmente vencido.